Bom, para a gente começar o nosso bate-papo, Hudson, a gente tem uma pergunta aqui, que é a pergunta clichê, que é quando a gente começa o programa, que é a pergunta estagiário. Para ex-atleta, não tem como ter sido estagiário, mas foi Juvena. Então, assim, todo mundo tem alguma história legal da época de Juvena. Não tem alguma história para contar legal pra gente? Cara, a de Juvena que eu já contei algumas vezes, mas que me marcou muito é no Santos, né? E acho que mudou muito, né? Como que os garotos sobem hoje em dia da base pro profissional. Hoje é um perfil de atleta bem diferente, né? Porque muitos deles já têm a independência financeira, já são os craques, já são a salvação dos clubes, então eles sobem pro profissional com muito mais respaldo do que antes, né? E na minha época no Santos, o Santos culturalmente é um clube que não tem medo de pôr a molecada. E quando eu subi eu e mais uns quatro ou cinco, entre eles o Ganso, Thiago Carleto, enfim, alguns nomes que jogaram, e o Ganso ainda joga em alto nível. E era muito engraçado, porque no vestiário a molecada sofria demais. Juntava, imagina, tá? Faz a conta aí, vocês, se puder até põe a imagem dos caras aí, Fabão, Adailton, Domingos, era tipo assim, era um paredão, meu irmão. Paredão. E aí os caras no vestiário não perdoavam. Era bambuzada, chinelada, era toalhada, afogava nós na banheira. Cara, era uma bagunça. E assim, meu irmão, não pode falar nada. Não podia falar nada, tinha que respeitar os caras. Mas lógico, né? De uma maneira sadia, divertida, inclusiva. Eu sempre fui um cara que respeitei muito os mais velhos, porque a gente aprende muito com eles o tempo todo, e não só nos acertos deles, né, mas principalmente nos erros também. E aquele grupo ali era um grupo de jogadores multicampeões, e era um vestiário super saudável, mas apanhamos eu particularmente apanhei bastante, mas apanhei de forma saudável, pode-se dizer assim. Cara, eu imagino, né, Tiagão? Só os cobra e a molecada sempre sofre, não tem jeito. Você falou do Ganso, você fez a base com ele no Santos? Você jogou com ele na base? Isso. Eu chego no Santos, eu chego Legal. já no primeiro ano de sub-20 e o Ganso era ainda sub-17, né? Porque ele é um ano mais novo que eu. E no ano seguinte ele já sobe para jogar a Taça São Paulo com os 88. E aí a gente tem ali pelo menos um ano junto no sub-20 e depois a gente tem uma passagem juntos no profissional do Santos. E depois ainda tem o prazer de jogar com ele no São Paulo. E a gente repete também é, juntos também no Fluminense, né? Um cara com certeza aí tá no top 3 aí que eu tive o prazer de jogar junto por contra em qualidade técnica, inteligência, enfim, é um cara bem diferente. E aí até começar com o programa com essa pergunta, porque todo mundo fala da qualidade do Ganso, né? Não só você já falando sobre o Ganso, alguns jogadores jogaram com ele que foram campeões da Libertadores. Falando, cara, às vezes você erra, mas é porque o Ganso erra, mas é porque você errou. Tem isso, né? Que o pessoal brinca da inteligência do Ganso, Você não acompanhou o raciocínio dele. o raciocínio do Ganso. Então minha pergunta vai muito em relação a isso. Você acha que você que acompanhou desde a da base, ele era já muito diferente realmente? E o que era tão de especial no Ganso? O que você vê de tão especial no Ganso? Muito, cara, é muito. Eu digo, leitura de jogo, entendimento de espaço, é, de, de movimentação, de controle de bola, que ele tinha absurdamente, de uma forma muito acima dos demais. Eu lembro que na época de sub-20 eu tomei um drible dele, que até hoje eu não sei como que eu tomei aquele drible e por onde ele passou, como que a bola foi e eu não fui, e ele passou, enfim. É um cara que ele raciocina de uma maneira muito mais rápida. Ele vê espaços no campo de uma maneira que normalmente os demais atletas não veem. Então, assim, ele antevê muito isso, os Rondos, que é o antigo bobinho, né? É um treinamento que está todo mundo ali dando a vida literalmente, dando carrinho, se esforçando ao máximo, e ele está num modo
de tranquilidade. Parece que para ele é tudo mais fácil, assim, né? A gente pode falar de intensidade, pode falar dele sobre velocidade, que talvez ele não tenha muito, mas de qualidade, inteligência, entendimento tático, leitura de jogo. E se com espaço fazer o time jogar, cara, você pode pôr nos dedos jogadores igual a ele. E eu tive o prazer de jogar com ele em alto nível. Talvez no Santos tenha sido aonde ele foi até comparado, não comparado, né? Foi até posicionado na frente do Neymar numa época, mas eu joguei com ele em alto nível, tanto no Fluminense quanto no São Paulo também. E realmente é diferente. Eu lembro que ele teve uma lesão no sub-20, isso é até legal de contar. Ele teve um LCA no sub-20, ele ficou. LCA, como vocês sabem, ele é de 8, 9 meses, né? A ruptura do ligamento cruzado anterior. É uma das piores lesões que um jogador pode ter. E ele, no primeiro coletivo dele, da volta dele, depois de todo esse tempo parado, ele fez um gol do meio de campo. Sem ritmo de jogo, sem ritmo físico, sem nada. Ele fez um gol do meio de campo. Tipo assim. Porque ele já fez a leitura que o goleiro tava andando, tava se posicionando muito adiantado. E na primeira oportunidade que ele teve, ele, com a qualidade dele, ele fez o gol. Então, assim, por isso que ele atingiu todo esse status, né? Ele poderia ter atingido muito mais, óbvio, mas é um baita de um jogador.